Saúde a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder estar com os irmãos nesta manhã, podendo compartilhar da palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 3. Daniel, capítulo 3, nós vamos ler dos versos 19 a 30. Mesmo assentado, mas com reverência, eu convido os irmãos a acompanhar a leitura da palavra de Deus. Daniel, capítulo 3, versos 19 a 30. E a palavra do Senhor diz assim: Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então saíram Sadraque, Mesaque e Abednego, saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e a adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo homem, todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Que o Senhor assim nos abençoe. Curva sua cabeça e oremos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos abri-la e tirar lições para o nosso coração. Que o exemplo desses teus filhos lá do passado sirva de exemplo a nós também. Que nós possamos, ó Pai, ter uma fé firme, inabalável, independente das circunstâncias. Fala-nos, pois, ao coração em nome de Jesus. Amém. Esse texto, irmãos, é impressionante. Eu creio que todos nós conhecemos bem essa história, ainda que nós não a lemos toda devido ao capítulo ser um tanto longo, mas nós vamos estar refletindo aí parte a parte, mostrando aquilo que Deus faz. Quando Ele quer, Ele muda qualquer circunstância, porque para Ele não há impossíveis, para Ele não há limites. Eu creio que isso dá paz ao nosso coração de saber que temos um Deus assim. E ainda que nós enfrentemos as piores circunstâncias, seja ela física, seja ela material, seja ela de que área for, devemos entender que Deus está no controle de todas as coisas. E eu quero passar aqui algumas informações rápidas, antes de entrarmos propriamente no texto, nas lições. Não dá para me ler, não. O livro começa, então, em 605, quando a Babilônia conquistou pela primeira vez Jerusalém e levou Daniel e seus 3 companheiros. Então, quando você já, lá no capítulo 1, você já vai ver essa informação de quando
ali no ano 605, começou a Babilônia levar a primeira leva para ser cativos, ser escravos, por causa da desobediência. Quando você vai para o livro dos reis, para o livro das crônicas, no final desses 2 livros, você vai ver todas as consequências, né, começando com vários reis, numa sequência de desobediência, de afastamento do Senhor. E já o rei do norte já tinha ido para o cativeiro em 722, e agora Deus começa, através dos profetas, exortando-os para que eles se voltassem para Deus. E uma vez que não o fizeram, Deus cumpriu a sua promessa, ou a sua maldição sobre aqueles que não obedecessem ali a sua palavra. Houve então outras 2 investidas contra Jerusalém em 597, no reinado de Jeoaquim, e outra em 586, com o rei Zedequias, quando foram então deportados ao reino do sul. E ali eles passaram 70 anos no cativeiro, experimentando o desagrado do Senhor. E ainda que Deus conservara, ou conservou, um remanescente que trouxe de volta com Neemias, Esdras, e recomeçando uma nova história do seu povo, para mostrar o que Deus é capaz de fazer. Então nós temos que reconhecer que Deus é soberano sobre tudo e todos. Cada cristão deve glorificar a Deus por meio de seu testemunho. Independente das circunstâncias, nós devemos continuar honrando ao Senhor, servindo ao Senhor, porque é muito fácil quando nós temos uma vida abastada, uma vida de fartura, de saúde, a gente reconhecer que Deus nos abençoa. Mas quando nós passamos como diz o salmista, o Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, por quê? Porque tu estás comigo. Nem sempre é fácil. Nos momentos difíceis, nós passamos por esse momento. E o povo de Israel experimentou isso, esse momento difícil na vida deles. Também, Deus deve ser glorificado nas ações comuns de sua vida e nos livramentos. E devemos estar pronto a isso, devemos permanecer firmes na caminhada com Ele, diante do nosso Deus. Ali os 3 jovens, eles foram lançados na fornalha e foram poupados milagrosamente. E aí, quando nós olhamos no texto lido, a gente percebe a ação sobrenatural de Deus, cumprido até o que está lá em Isaías, como a gente vai ver daqui a pouco, no texto mencionado no momento oportuno. Mas poderá também haver situações em que, na nossa caminhada, não teremos livramento. A gente vê algumas pessoas passando por momentos difíceis, e Deus permite que nós passemos, para que, como diz Pedro, vai falar lá na sua carta, Tiago também vai falar nesse sentido, de que a provação tem o objetivo de nos purificar, de nos aperfeiçoar, para que nós nos acheguemos a Deus de uma forma mais intensa. Porque é muito fácil, eu creio que é o momento que nós mais buscamos a Deus é nas dificuldades. Aliás, alguém já disse lá no passado, não lembro quem, disse que nós só olhamos para cima, muitas vezes, quando estamos sobre um leito enfermo. Às vezes, no dia a dia, nós estamos tão preocupados com nossos afazeres, com o nosso trabalho, querendo trazer coisas para casa, e esquecemos que Deus está no controle da nossa vida em cada detalhe. Eu creio que devemos, em todo o tempo, a Bíblia nos desafia a buscar o Senhor em todo o tempo, louvá-lo em todo o tempo. E diz o Salmo 34, né? Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Mas quando vem a dificuldade, quando vem a adversidade, nem sempre é fácil fazer isso. Reconhecer que Deus, mesmo em meio a essas circunstâncias, pode estar nos provando. Muitos cristãos fiéis, no decorrer da história, não foram poupados. Nós temos o caso aqui dos 3 companheiros de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós temos o próprio Daniel. Nós temos outras circunstâncias. Mas quando você olha, tantos outros não foram poupados. Muitos homens fiéis, tementes a Deus, foram mortos por causa da sua fé. E hoje ainda acontece isso muito. Quando você vai para o Novo Testamento, você vê, por exemplo, no Atos 12, Deus livrando Pedro e permitindo que Tiago fosse morto ao fio da espada. Então vai mostrar o seguinte, que Deus, quando Ele quer, Ele faz, porque Ele tem poder para isso. Mas quando Ele permite que nós passemos pela aflição, vai também nos dar condições, porque lá em Romanos 10 nós vamos encontrar, primeiras coisas, vai dizer que Deus não nos dá sofrimento além do que nós possamos suportar. Porque juntamente com a tentação, com a provação, Ele proverá livramento. Isso dá paz ao nosso coração.
Deus não dá nada além do que eu e você possamos suportar. Então, para entender a passagem, nós mencionamos todo o capítulo, se você puder acompanhar, nós não vamos reler por causa do nosso tempo, mas depois você pode fazer com mais calma em casa. Nós vemos nos primeiros 7 versículos a pressão pelo comprometimento. A gente percebe que eles foram pressionados a adorar uma imagem na qual Nabucodonosor fez questão que todos os povos que ali estivessem se prostrassem, porque ele era uma imagem dele próprio. A gente vê isso ainda hoje. Nós tivemos aqui, os irmãos acompanharam, quem esteve aqui no Perspectiva, do coreano Chun, né? Pastor Chun, falando de alguma experiência dura que é a Coreia do Norte, os irmãos de lá vivem, em outros países também. As pessoas têm que adorar o seu líder. Aliás, isso não é de agora, isso é de milênios e milênios atrás. A gente vê os imperadores exigindo adoração, se curvarem diante deles. E aqui Nabucodonosor faz esse desafio, e a gente percebe realmente a reação daqueles 3 jovens. Então, ou seja, curvar-se e adorar a estátua era mais do que uma expressão de lealdade ao rei. Isso tinha implicações religiosas. Então, ou seja, ele se achava Deus e todo mundo tinha que se prostrar diante dele. Então, não era só uma questão de respeito ao rei, mas tinha a ver com também a parte religiosa. Para os 3 jovens, não teria sido uma perversão, comprometendo a sua anulação, ou anulação de sua fé. Imagine se aqueles 3 jovens tivessem se curvado como tantos milhares que ali estavam. Nós não teríamos o testemunho tremendo que nós temos hoje. Se eles não conhecessem o Deus a quem eles serviam, se eles não tivessem tamanha convicção, eles teriam se curvado como tantos que ali estavam. Mas eles resolveram, de certa forma, concorrer ou desafiar o rei, aquela autoridade suprema, sabendo das consequências. Eles poderiam ser mortos, porque o texto é muito claro, quando você volta ali no versículo 6, você vai ver o rei dizendo: quem não se prostrar diante da imagem que eu levantei, será no mesmo instante jogado na fornalha de fogo ardente. Então, ou seja, eles sabiam que, se não o fizessem, seriam lançados. Se eles desafiassem, o rei ainda deu uma segunda chance, e nós vemos que eles continuaram firmes ali diante do Senhor. A pressão, então, para que eles cedessem e se conformassem era grande, uma ameaça de morte, e havia medo de ser diferente. Então, nós vemos ali esse desafio para essas pessoas. A pressão, nós já lemos, né? Ao som da música, todos se curvaram, aliás, quase todos, porque houve 3 corajosos. Eu fico imaginando, irmãos, eu não sei quem que é o maior aqui, mas se eu pegasse no meio desse auditório, tem o Marco Aurélio, por favor, fica de pé. Valdir, por favor, fica de pé. Vamos ver esse lado aqui. Ivanildo não. Ô Ivanildo, ô Marco. Ó o César aqui, por favor, Cezão. Quem está aqui na frente, olha para trás. Você vê destaque? Aliás, agora fica todo mundo de pé. Quem que está destacando aí? São vários, né? Pode sentar, irmão, obrigado. Então, vejam, irmãos, quando todos... por isso que eu falo primeiro para ficar sentado, para vocês verem que como se destaca no meio da multidão alguém que tem coragem de ficar em pé. E pode imaginar todo mundo, né, se curvando diante do rei, mas em todo lugar a gente sabe que tem aqueles, né, os fofoqueiros. Não perdi espaço, sabiam quem eram aqueles jovens, sabiam que eles eram diferentes, eles eram de um povo diferente. E aquilo que a gente percebe também em relação a Mordecai, eu estava lendo essa semana o livro de Esther, a gente percebe ali, quando Amã tem todo um poder, que quando soube que Mordecai era judeu, e ao passar ele não se curvava, porque a ordem do rei era que todos se prostrassem quando ele passasse. E ele, quando ele soube que Mordecai não era do seu povo, era um judeu, ele resolveu não só prejudicar aquele que não se curvava, mas todo o povo relacionado a ele. Mas ele se manteve firme.
Ele, mesmo sabendo da ameaça, ele continuou não se prostrando, porque ele sabia a quem ele servia. Eu creio que esse é o desafio também para nós hoje, ainda que nós tenhamos, e hoje nós temos muito aquele que a Bíblia fala de ídolos do coração. Deixamos de nos prostrar diante do Senhor, mas no nosso coração há aqueles a quem nós adoramos. Pode ser o trabalho, pode ser a família, pode ser o emprego, seja lá o que for. Às vezes nós substituímos Deus por essas coisas que são passageiras. Mas devemos nos lembrar que temos um Deus a quem servimos, a quem vamos prestar contas um dia. E nós vemos nos versos 8 a 18, a coragem das convicções. A reação pagã é a primeira indicação de que os 3 judeus não se curvaram. Nós vemos aí no verso 8, se você puder manter sua Bíblia aberta, nós vamos ler esses textos onde nós não lemos. Diz assim: ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Então veja, eles já eram inimigos, e ainda não se curvando diante de uma ordem extrema, não faltou quem os denunciasse, não faltou quem dedasse aqueles 3 homens de Deus. E a gente percebe na sequência, os ímpios odeiam aquilo que não conseguem entender sobre assuntos espirituais. Nabucodonosor ficou furioso, mas ofereceu aos 3 uma grande chance para se conformarem. A posição deles era firme, a questão estava resolvida. Eu fico imaginando, irmãos, já havia a promessa ou a ameaça de que, se não se curvassem, eles seriam lançados na fornalha de fogo ardente. E aí no verso 16, quando nós percebemos a reação, diz assim, o verso 16: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego: ó rei Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Porque no verso anterior, já apenas no final, ele faz uma pergunta terrível. Depois de falar, se vocês não se curvarem, vou dar uma nova chance. E se vocês não se curvarem, vocês vão ser lançados. E olha o que ele fala no final do verso 15. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Irmãos, só uma fé inabalável. Eles não sabiam que Deus iria livrá-los. Eles não sabiam se seriam tostados ali, porque o rei ficou tão furioso com a resposta, que mandou aquecer 7 vezes mais, como nós lemos a partir do verso 19. Mas eles se mantiveram firmes, e não foi dado a segunda chance, no sentido que eles, vamos ver se vocês vão se posicionar dessa forma mesmo. Não. O rei já imediatamente toma a ordem, dá a ordem para que aquecesse essa fornalha 7 vezes mais, para fulminá-los realmente, para mostrar que o Deus dele era mais poderoso. E a gente vê na sequência, eles não duvidaram de que Deus tinha poder para livrá-los, mas não sabiam se essa era a sua vontade. E aí está a grande diferença, irmãos. Às vezes nós oramos, e aparentemente Deus não responde. Por isso, quando eu olho para alguns homens de Deus, e particularmente o homem por excelência, Jesus Cristo, que tinha todo o poder, ele se submeteu à vontade do seu Pai. Por isso ele diz: seja feita a tua vontade, não a minha. Será que nós temos realmente entendido isso na nossa caminhada cristã? Será que nós temos olhado para aquele que tem todo o poder e pode nos livrar se ele quiser, mas quando ele não o quiser, nós continuaremos louvando a ele, reconhecendo que ele é Deus sobre toda e qualquer circunstância? Estes homens então entenderam isso e não se curvaram, conforme a gente vê nos versos 17 e 18. Diz o texto aí: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Olha que afronta. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha e das tuas mãos. Mas fica sabendo que nós não vamos nos prostrar diante da imagem que você levantou. Em outras palavras, nós temos um Deus. Nós cremos num Deus todo-poderoso. Se ele quiser intervir, ele vai intervir. Mas se não, nós vamos morrer queimados, sim. Tal a convicção desses homens de Deus,
diante daquele homem todo-poderoso. Eles, então, não estavam servindo a Deus para ganhar alguma coisa em troca. Hoje, como nós temos visto isso, pessoas que vêm à igreja querendo algo em troca. Eu vou porque Ele vai me abençoar. E vem só com esse objetivo. Não vem com o propósito maior, que é adorar o nosso Deus, a quem é digno, como foi lido no Romanos 11, né? A Ele toda a glória, toda a honra, porque Ele é digno, Ele é merecedor. Que nós sejamos, de fato, irmãos, cada dia mais conscientes desta verdade. Então, esse tipo de coragem não é natural, é fé e determinação para fazer o que é certo, independentemente das circunstâncias. Então, se Ele vai abençoar, amém. Se Ele não vai abençoar, amém. Porque Ele sabe o que é melhor na minha e na sua vida. Que nós entendamos isso, cada dia, na nossa caminhada cristã, ao lermos a palavra, e como é bom a gente, quando vai lendo e vendo aquilo que Deus fez, e ainda continua fazendo, porque Ele não mudou. Lá em Hebreus 13:8 vai dizer que Ele é o mesmo ontem, Jesus Cristo, né? O mesmo ontem, hoje e sempre. Se Ele quiser livrar-nos hoje de alguma circunstância, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser, vamos passar pelo vale da sombra da morte. E vamos saber que Ele está no controle, independente das circunstâncias. Que Deus assim nos dê essa confiança, essa certeza. Nós temos aí na parte final do texto, onde nós lemos, dos versos 19 a 30, a experiência da defesa. O rei ficou furioso com a posição dos jovens e ordenou que a fornalha fosse mais aquecida do que de costume. Então, ou seja, ele se sentiu tão agredido, tão ofendido, que não apenas se contentou em pôr o fogo, talvez não, com certeza a fornalha estava ali acesa para saber, se vocês não se curvar, vocês vão ser jogados naquela fornalha. E diante da resposta dos versos 17 e 18, onde lemos, ele ficou tão furioso que a mandou aquecer ainda mais, ao ponto de que aqueles que jogaram, morreram. E a gente vê o agir de Deus nesse momento, né, de desafio na vida dos seus servos que nele confiaram. O fato de terem sido jogados na fornalha com as roupas que estavam usando, sugere a execução imediata das ordens do rei, conforme a gente vê aí no verso 21. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas roupas, outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremodo acesa. Então veja, o rei se sentiu tão ofendido que imediatamente ele ordena que isso aconteça. Eu fico olhando, irmãos, a coragem desses 3 homens. Homens estes que estavam já experimentando algo terrível, de ficar longe da sua pátria. Quando você vai para o Salmo 137, você vê a tristeza daqueles irmãos cristãos ali, judeus, que penduravam lá suas harpas, e quando eram convocados a louvar ao Senhor, eles falavam, nós não podemos. Como entoaremos o canto do Senhor em terra estranha? Mas ali mesmo, eles estavam servindo a Deus. É interessante, quando você vai para o capítulo 1, diz que dentre os muitos que lá foram levados, a ordem era que trouxesse alguns da realeza, dos nobres, para serem treinados para servir na Babilônia. E agora eles desafiam, mesmo tendo essa oportunidade no meio de tantos milhares, eles desafiam aquele que é o soberano, aquele que é considerado o Deus. E se você vai lendo o livro de Daniel, você vai vendo a arrogância desse homem. Mesmo sendo exortado a se arrepender, ele não o fez. E aqui ele toma essa atitude drástica para mostrar o seu poder. E ainda desafiando, quem é o Deus que pode livrar das minhas mãos? Porque não conhecia o Deus desses homens. Embora já tivesse da experiência na vida de Daniel, de revelar sonhos que ninguém pôde fazer. Mas ele percebe aqui realmente o poder que Deus tem na vida das pessoas e quando confia nele. A morte dos carrascos apenas afirma quão mais intenso era o calor da própria fornalha, como a gente vê no verso 22. O rei Nabucodonosor se espantou, verso 24, ao ver 4 homens andando nas chamas sem qualquer sinal de dano. Eu fico imaginando agora a reação deste poderoso homem. Lança 3, os seus maiores homens, diz que eram homens da alta cúpula do império, mortos,
E agora, de repente, numa fornalha sobremaneira acesa, 7 vezes mais do que de costume, não vê apenas 3 homens, mas 4 homens andando, passando no meio do fogo. Mas o que é isso? Aí a Bíblia, na sequência, vai dizer que nem, você imaginou, você passa apenas perto de um acendedor do fogão, né? Se você passa seu cabelo ali, você imediatamente já cheira, já tem aquele cheiro horrível de cabelo queimado. Agora você imagina numa fornalha, nem cabelos, nem roupa, nem nada, para mostrar o poder que Deus tem sobre os elementos da natureza. Isso dá paz ao nosso coração, saber que nós queremos um Deus assim. Num Deus que tem todo o poder. Num Deus que nos desafia a confiar nele. E que nem sempre o fazemos. Muitas vezes, nós até duvidamos do poder desse Deus. Muitas vezes nós não olhamos, através da sua palavra, o Deus a quem servimos. E aliás, a Bíblia diz muitas vezes, este é o nosso Deus. Esse é o Todo-Poderoso, que domina céus e terra e mar. Basta olhar no Novo Testamento. Olha, no Velho Testamento, Deus abrindo o mar, Deus abrindo o Jordão, Deus fazendo milagres extraordinários. Eles tinham experiência do poder deste Deus. Embora nós não vemos ao vivo como eles viram, mas nós sabemos pela história e pela fé nós cremos nisso. E sabemos que Ele pode intervir quando Ele quiser. Porque Ele não nos desampara. Por isso o salmista no Salmo 37 ele vai dizer, fui moço e agora sou velho, e jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Por isso nós somos desafiados de fato a confiar neste Deus. E a pergunta que fazemos é, quem era o quarto homem e quem o rei pensou que ele era? Se você voltar lá para a palavra de Deus, você vai ver ele achando, nem entendendo que era um anjo. Nabucodonosor, como pagão, não teria conhecido o verdadeiro Deus e certamente nada sobre a Trindade. Isso era suficiente para deixá-lo horrorizado, mas na realidade, o quarto homem era uma cristofania, ou seja, um aparecimento do Filho de Deus pré-encarnado. Eu fico imaginando o susto daquele homem. E a admiração começa a invadir o seu coração. Eu posso imaginar que imediatamente ele toma essa decisão de chamá-los e tirá-los da fornalha, porque viu que o Deus a quem aqueles 3 jovens serviam era maior do que ele imaginava, maior do que o seu Deus. E esse é o Deus que nós também confiamos e devemos entregar realmente a Ele. Isso era mais do que suficiente para proteger os 3 que de um modo muito literal experimentaram Isaías 43, verso 2. Se você puder abrir a palavra de Deus nesse texto, eu gostaria de ler com você também este versículo, Isaías 43, o versículo de número 2. Que diz assim, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eu creio que esses 3 jovens conheciam bem esse texto da palavra de Deus. Se Deus quiser, Ele faz. O que cabe a nós é continuar confiando nele, sabendo quem Ele é. Embora não soubesse disso quando estavam sendo jogados na fornalha, a vontade de Deus era tirá-los de lá. Eles sabiam que Deus poderia fazer, conforme a gente viu aí nos versos 16 e 17. Voltando para lá, eu gostaria que os irmãos pudéssemos ler até junto esses 2 versículos. Então, capítulo 3, os versos 16 e 17. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Então, ou seja, Nabucodonosor, ele foi forçado a reconhecer o único e verdadeiro Deus, o que tinha
começado como um testemunho solitário de 3 jovens, aparentemente insignificante, se espalhou pelo decreto de um rei pagão para todo o império. Talvez nem aqueles jovens imaginavam o que iria acontecer depois disso. As consequências das decisões deles. A princípio, com certeza, eles acharam que ia morrer. E quando Deus intervém e faz esse milagre extraordinário, agora o rei toma uma atitude também tremenda, não apenas agora em relação àqueles 3 jovens. A gente vê na sequência, Nabucodonosor foi de fato foi forçado a reconhecer que o único e verdadeiro Deus, o que tinha começado como um testemunho solitário, 3 jovens aparentemente insignificantes, se espalhou para mostrar o poder que ele tinha. E na sequência, isto é um exemplo de como Deus usa a ira humana para produzir louvor a si mesmo. Lá no Salmo 76, a gente vê essa expressão, né? E a pergunta é: em quais circunstâncias Deus demanda ser adorado e obedecido? E na sequência nós vemos ali, né? Talvez uma resposta sempre direta seja: em todas elas. Por isso a palavra de Deus: tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor, dando a Ele glória a Deus Pai. Em todas as circunstâncias Ele deve ser reconhecido, Ele deve ser adorado. No entanto, seríamos insensíveis e até ingênuos se assumirmos que não há graus de dificuldade diferente para a realização desse propósito. Então, ou seja, há graus de sofrimento, há graus de experiência de andar com Deus. Eu gosto muito de ler as expressões que a gente vê em relação a Enoque, a Noé e tantos outros. Andava com Deus. No meio de uma geração corrupta, e nós estamos vivendo esses momentos difíceis hoje. Ser fiel a Deus em meio ao momento que estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo, não tem sido fácil. Porque são tantos desafios, são tantas propostas, que às vezes nós paramos: será que vale a pena servir a Deus? Como nós temos honrado o Senhor lá no nosso trabalho, lá na escola para aqueles que estudam, lá na casa onde moramos, junto aos nossos vizinhos, como que Ele nos vê? Se nós tivéssemos que passar por uma experiência dura, será que nós teríamos coragem de resistir, de suportar, de enfrentar? Que Deus realmente nos dê graça para isso. E eu quero concluir essa palavra dizendo: Deus nos desafia a ter uma fé inabalável e uma confiança absoluta nele, mesmo quando enfrentamos as circunstâncias mais adversas, que possamos abraçar este desafio e experimentar a poderosa transformação que surge quando confiamos plenamente em Deus, independentemente de como pareçam as nossas circunstâncias. Continuemos firmes no Senhor, confiando no Senhor, realmente independente. Eu quero encerrar fazendo uma aplicação a este estudo, que diz: por que é importante ter uma fé inabalável em Deus? Que você possa refletir, mas eu já coloco aqui uma resposta também para você refletir, porque ela pode nos trazer paz, coragem e força nos momentos mais difíceis da vida. Então, se você tem essa fé inabalável, pode vir o que vier, você vai continuar firme no Senhor. E quantos de nós passamos por esses momentos aflitivos, difíceis? Mas se a nossa fé está num Deus que nós demonstramos, que nós confiamos, que nós declaramos, que realmente continuemos firmes servindo ao Senhor. E a outra pergunta é, finalizando: como posso fortalecer minha confiança em Deus? Somente através da oração regular, estudo da Bíblia, comunhão com outros crentes e experiência direta de sua fidelidade em nossas vidas. Então, que Deus nos ajude, nos dê graça, que assim como esses jovens, independente das circunstâncias, continuemos firmes adorando esse Deus. Para que as pessoas possam olhar para nós e dizer: realmente, Ele tem um Deus real. Que mesmo em meio aos momentos mais difíceis, Ele não murmura, Ele não blasfema, Ele não reclama, mas continua louvando a esse Deus. Que o Senhor assim nos abençoe, nos ajude realmente a ter essa fé inabalável no Senhor,
a quem servimos no nosso dia a dia. Amém?